Alô? Oh. Podemos ir? Pode. Pessoal, primeiro, bom dia a todos e todas aqui presentes, cumprimentando a imprensa de Juazeiro, Petrolina, da região, e agradecer pela presença. O objetivo de hoje é porque tem muita gente que fica me questionando, inclusive já fui questionado por algumas pessoas da imprensa. É por isso que eu falei que hoje eu ia contar todo bastidores da política, porque muitas vezes as pessoas ficam sabendo do que acontece ou por boca de terceiros, ou por bochicho ou matérias plantadas. E eu resolvi fazer uma narrativa para que a gente deixasse claro para o povo de Juazeiro e para toda a região, enfim, todos que interessam, o que de fato aconteceu e por que o candidato não é Isaac. Então, essa é a narrativa. Por que Isaac liderava todas as pesquisas com vantagens grandes, todo mundo dizia isso, os adversários reconheciam isso. Por que o PT tinha outros nomes que, inclusive, liderava também processos, digamos, dentro dos critérios de escolha, também eram nomes com densidades eleitorais e nomes já testados politicamente e que foram eliminados do processo. E por que se deu a escolha de Andrei pela federação e levou isso ao apoio do governador, e por que o PSD é da base aliada e o PSD tem um candidato hoje em Juazeiro, assim como ontem o senador Otto Alencar deu uma entrevista no programa de Geraldo José e também saiu na rede GN. Eu não vi se mais algum veículo publicou, mas eu vi no programa de Geraldo, eu ouvi uma parte da entrevista e depois me mandaram uma matéria do Rede GN. Então, toda essa história que a gente vai deixar esclarecer aqui hoje, para que toda a sociedade de Juazeiro tenha conhecimento. Primeiro, todos sabem que eu fui vítima de um processo. Quando eu disse que eu podia ser candidato, e diversas vezes eu fui na imprensa e disse que eu não tinha nada que me impedisse de ser candidato, e de fato não tinha. Apareceu um fato novo e que foi provocações feitas pela oposição, naturalmente, pelo governo que aí está hoje. Eu digo sempre que prometeu muito e ainda não disse até hoje para que veio, e agora quer mais uma vez fazer promessas e tentar enganar a população mais uma vez. Então eu sempre lutei contra isso. Quando a nossa candidatura, quando foi tomada uma decisão que a federação foi obrigado a apoiar uma candidatura, não é a federação, o meu partido foi obrigado se absteve, mas foi obrigado, foi voto vencido dentro da federação. Naquele primeiro instante eu disse que não iria apoiar a atual candidatura e que a gente ia decidir o que é que ia se fazer. Então, todos sabem sobre esse processo, assim como o senador, inclusive, ontem deixou muito claro. Esse processo nosso foi um processo movido pelo Ministério Público contra o pagamento de energia dos mercados populares. Todos os prefeitos, historicamente, pagaram para trás. E até hoje a prefeita paga. Mas apenas Isaac recebeu esse processo. Não sendo... E eu, como já disse também na imprensa, fui vítima também de uma advogada irresponsável, que na época
eu não podia botar advogado pela prefeitura, que é um processo contra a prefeitura, e a minha empresa tinha um contrato com o escritório de Dr. Carlos Luciano na época, e essa advogada, como outro advogado também, eram 2 advogados, trabalhavam e prestavam serviço para a minha empresa. Ela tinha um contrato com a minha empresa. E a gente pediu a eles para fazer a defesa. E assim como fizeram. A primeira defesa foi feita por um advogado que eu não lembro o nome, agora, mas está lá no processo, e ele passou no concurso da Polícia Civil do Ceará, é delegado hoje no Ceará, e ao assumir como delegado, ele fica impedido de advogar. E ficou a doutora respondendo pelo processo. O processo, houve uma notificação novamente em 2021, e eu não tomei conhecimento. Ela já estava funcionária da prefeitura, da prefeita, tomou conhecimento, além da defesa que eu fiz, que ela estava impedida de advogar. Ela tinha a obrigação de ter avisado o cliente dela, porque ela estava impedida de advogar, e repassar o processo. Mas por interesses políticos, ela deixou o processo correr à revelia. Eu entrei com a defesa, o atual juiz, que fez o julgamento final também, o mesmo juiz, deu parecer favorável, porque tinha sido feita uma nova lei no governo de Bolsonaro, que deixava de ser impropriedade administrativa, deixava de ser inexigibilidade. Mas o Supremo derrubou a retroatividade. Então ele teve que voltar atrás no processo, isso já esse ano, por isso que eu digo, esse processo já surgiu esse ano. Ele voltou atrás do processo para poder a gente entrar com a nova defesa. Como assim entramos? Mas infelizmente entrou o processo político, e eu só quero entender que há jogo combinado, porque eu fiz um acordo com o Ministério Público, que todos têm conhecimento, eu tenho conhecimento público, para poder dar tempo eu ser candidato, porque o processo, o direito era meu, porque a advogada perdeu o prazo e ela não podia estar advogando, mas não dava tempo eu ganhar essa luta até o prazo da eleição. Então fizemos um acordo com o Ministério Público, que isso é público, eu não sou o primeiro, vários já fizeram, inclusive teve o caso de Jacobina, que foi negado na segunda instância, mas é porque o caso de Jacobina, o dele foi julgado antes da nova lei. Então, por isso que o caso dele não teve sustentação em Salvador. Mas caso o nosso foi depois da lei, e caso igual ao nosso, já tem jurisprudência na segunda instância em Salvador. Então, não sendo suficiente para isso, o prazo que a gente fez, o acordo que a gente fez com o Ministério Público mandou notificar por 5 dias, através do oficial de justiça, e o juiz aqui, eu só quero entender de jogo com a prefeitura, porque o que ele fez foi de extrema perseguição, né? Tanto que a Justiça de Salvador derrubou e mandou ele cumprir os 5 dias, porque ele fez diferente do que o Ministério Público fez. O Ministério Público determinou 5 dias, o acordo que eu fiz com o Ministério Público, 5 dias, entregue por oficial de justiça. Ele deu 10 dias pelo sistema. Aí no sistema você tem mais 10 dias para abrir, e depois é 10 mais 10. Foi justamente para poder me botar fora da eleição. Então, além da gente ter sido perseguido pela atual administração, que hoje tem um desgoverno em Juazeiro, o povo de Juazeiro não aguenta, não sou eu que estou dizendo, as pesquisas, que tem mais de 60% de reprovação, eu fui vítima de perseguição pela própria justiça. Então, eu insisti com a minha candidatura, não foi Isaac que insistiu. Toda a política da Bahia entendia que eu podia ser candidato. Eu não fui candidato de forma irresponsável, e nem porque eu queria ser candidato. Toda a política defendia, a ponto que o próprio senador Jacques Wagner chegou a dizer na imprensa, por último, que esperasse até o dia 15. O próprio governador esperou, e eu sou grato ao meu partido, através do presidente Éden, ao governador Jerônimo, ao senador Jacques Wagner, e enfim, o senador Otto também, que estava ajudando, todos que estavam contribuindo. Mas eu fui vítima. Não bastando isso,
nós tivemos um acordo dentro da federação que existia 3 critérios dentro da federação. Um dos critérios era o consenso. Não houve consenso. Tinha 3 candidaturas, não houve consenso. O segundo critério era quem juntasse mais partidos aliados. E nós juntamos o PSD, que aqui está ainda com a gente, o Avante, também com a gente, o Rede e o Solidariedade, o Rede e o PSOL, que é outra federação, também com a gente. Os outros da federação, ninguém juntou nenhum. Então todo mundo sabia que eu liderava todas as pesquisas. Mas eu fui vítima de perseguição pela própria política, pela a turma que se diz oposição e que se diz querer o bem de Juazeiro. Isso para mim não é querer o bem. Quando eu faço um movimento para ajudar a prefeita a ganhar a eleição, eu não estou querendo o bem de Juazeiro. Porque foi isso que o PCdoB e o PV fez. Os 2 postulantes, como o próprio deputado do PCdoB disse, ele retirou a candidatura porque entendeu que a população não reconheceu o nome dele. Ele mesmo disse com as palavras dele na imprensa, no Instagram dele. Então, não sendo suficiente, eles fizeram uma manobra para defender uma candidatura de 0 voto, que não era testado, não tinha conhecimento de Juazeiro, e o meu partido, como eu disse há pouco, se absteve. E nós fomos um voto vencido dentro da federação. Com isso, o prazo já era dia 14, não tinha mais prazo para se aguardar, o governador foi obrigado a tomar uma decisão, porque o governador tinha um compromisso que era ter um candidato da base. E só tinha a candidatura do MDB, que era a candidatura de Andrei, fora da nossa. Então, restou ao PT se abster e foi voto vencido dentro da federação. Então, o que aconteceu de fato foi que a federação, através do PCdoB e do PT, do PCdoB e do PV, que o PT se absteve, declarou apoio à candidatura do MDB e para prejudicar a candidatura do PT. E por que eu digo prejudicar? Porque além do meu nome, tinha um nome também que eu botei na mesa, que foi botado o nome de Tiano e de Ellen por consenso, mas todos eles entendiam, inclusive em Salvador, estavam defendendo o nome do PT de Salvador, 80% do PT, posso dizer assim, de Salvador, estava defendendo a candidatura própria, estava defendendo a candidatura de Ellen Carvalho. Porque Ellen é esposa de Isaac, mas não é invenção de Isaac. Ellen foi candidata em 2022. Ela foi testada, teve mais de 30 mil votos. Então, ninguém conseguiu me dar uma explicação por que Ellen, depois de Isaac, era a primeira colocada nas pesquisas, era quem mais absorvia os votos de Isaac, e Ellen não pôde ser a candidata. Então, isso foi uma manobra que o PT, o PV e o PCdoB fez para prejudicar a minha liderança e prejudicar a força do PT aqui em Juazeiro. Por ser base aliada, o governador teve que abraçar essa candidatura. Mas eu digo sempre e tenho dito, o PSD... Deixa eu passar uma linha. Então, como eu falei aqui agora, eu estou olhando aqui para ver se eu estou na ordem aqui. Já falei da questão da critério de escolha. Então, como eu falei há pouco, o PT tinha, além do deputado, tinha outros nomes muito maior do que o nome do MDB. Então, como eu disse há pouco, quando se faz uma manobra dessa, é querendo fazer uma manobra para favorecer a prefeita e querendo prejudicar Juazeiro. Todos sabem, de modesta parte, eu fui reconhecido e aprovado pela população e reconhecido como o prefeito que mais trabalhou com Juazeiro. Fui o primeiro prefeito reeleito da história de Juazeiro, elegemos sucessor, mas todos sabem que isso incomoda as pessoas que não têm brilho próprio, que não conseguiram fazer sua carreira e não têm aceitação pelo povo de Juazeiro. Eu sempre disse isso, desde 2008, quando eu entrei na política, eu sempre tive lado
E o meu lado é esse e vai permanecer sendo esse. Eu iniciei a carreira com Lula e com Jacques Wagner governador. Lula presidente, Jacques Wagner governador. Esse foi o meu lado, esse foi a campanha que eu fiz quando estava prefeito, esse foi a campanha que eu fiz em 2014, que já foi com Rui e com Dilma. Essa foi a campanha que eu fiz em 2018, que já foi com Dilma e com a reeleição de Rui. E essa foi a campanha que eu fiz em 2022, que foi a primeira eleição de Jerônimo e a retomada de Lula. Então todos sabem que eu tenho um lado, Juazeiro. Esse é o meu lado e vai permanecer sendo. Porque eu apenas me desfiliei do PT, porque nós lançamos, junto com o senador Otto, junto com o vereador Gledson e Damião, que aqui é o presidente do PSD, eu agradeço ao PSD, da pessoa do Damião de Gledson, todo o PSD, tem outros candidatos aqui também, tem o vereador Luciano que não pôde estar aqui agora. Eu agradeço por estar sempre ao nosso lado, por nos dar a mão, e ao senador Otto e ao senador Ângelo Coronel, que ficou muito incomodado com a situação. Otto ficou muito chateado, ele externou isso ontem na entrevista com o Geraldo, o quanto a gente foi perseguido e o quanto a gente está sendo injustiçado, porque incomodado com as lideranças que não conseguiram ter aceitação para ser prefeito pelo povo de Juazeiro. Mas, como eu tenho dito sempre, e disse aqui agora, o PSD é da base, vai continuar sendo da base. Nós vamos ganhar a eleição em Juazeiro com Celso Carvalho e Coronel Anselmo, não tenho dúvida. Alô, som? Oi? Cadê o som? Alô? Nós vamos ganhar a eleição, se Deus quiser, porque a população acredita no projeto de Isaac, acredita no projeto de Jerônimo, acredita no projeto de Lula, e nós somos desse projeto, junto com o senador Otto Alencar, junto com o senador Ângelo Coronel, o deputado federal também votado aqui, Diego Coronel, tem nos dado um grande apoio também, e eu não tenho dúvida que nós vamos poder ganhar essa eleição e governar junto com o Jerônimo e junto com o Lula, com Celso e Coronel Anselmo, como eu tenho dito. Isaac é Celso, Celso é Isaac. E isso, algumas pessoas, muita gente fica perguntando, mas por que Celso? Por que Celso? Não sei se todo mundo sabe, que nem sempre fica conhecido, candidato a vereador não fica conhecido em todo o município. Mas Celso estava candidato a vereador pelo PSD, e Celso, quando eu recebi a provocação do PSD, se nós tínhamos interesse de fazer o enfrentamento da eleição, porque o PSD tem interesse em fortalecer em Juazeiro, na região e na Bahia, que hoje é o maior partido, é o maior aliado hoje da base de Jerônimo, e Otto ficou muito incomodado. Ele estava nos ajudando, estava nos ajudando no nosso processo, continua ajudando, e ficou muito incomodado com a situação e nos deu a mão amiga. Inclusive hoje é o aniversário dele, viu? Aproveitar o ensejo e mandar os parabéns para nosso senador Otto Alencar, que está completando idade nova hoje. Ele disse que hoje ia tirar o dia para ficar mais com a família, porque a correria é grande da política, e a partir de amanhã podia contar com ele. E está ajustando a agenda para vir em Juazeiro. Então a gente aproveita para parabenizar o senador. Então, Celso, como eu falei, estava candidato a vereador. Além disso, Celso é da minha confiança. Celso tem princípios e valores que eu conheço a origem. Celso tem muitas semelhanças comigo, porque ele tem formação e experiência na área de administração, passou pela Juagro também, assim como eu, gosta de vaquejada, assim como eu, então gosta do relacionamento. Eu não conheço uma pessoa que não goste de Celso, ou que diga assim, ontem Celso estava de cara feia. Então, é uma pessoa que tem muita facilidade, é meu sobrinho mais velho e leva o nome do meu pai. Meu pai, graças a Deus, tem uma história no Mandacaru, e eu tenho muito orgulho de dizer isso, e eu dizia isso na minha primeira eleição. Quem quiser saber quem é Isaac,
procura quem conviveu comigo no projeto Mandacaru. E o Mandacaru deu resposta nas urnas. Então, esse é o Celso, e eu não tenho dúvida, é uma juventude, é um jovem com vontade de trabalhar e que vai unir a minha experiência com a experiência do Coronel Anselmo. Todo mundo em Juazeiro conhece o Coronel Anselmo, sabe da sua história, tem experiência na área administrativa e não se fala da experiência na área de segurança pública. Então, unindo a força de vontade de Celso com a minha experiência e a experiência do Coronel Anselmo, eu não tenho dúvida que a gente consegue tirar Juazeiro desse atraso, com o apoio dos dois senadores, dos dois senadores, estou falando do PSD, Otto e Coronel, com o apoio do senador Jacques Wagner, eu tenho certeza que vai estar com a gente a partir de 2025, com o apoio de Jerônimo e com o apoio do presidente Lula, porque esse é o nosso lado, e vai continuar sendo, porque eu não tenho dois lados, e nem sei ficar em cima do muro. Então, eu apenas não concordei, e não é questão eu, Isaac, como o PSD também não concordava, tanto de pessoal de Juazeiro, como o próprio senador Otto, não concordou com a escolha do nome, não tinha interesse que o PSD apoiasse, e preferia fazer um desafio de ter uma candidatura própria em Juazeiro, e perguntou se a gente topava apoiar. Então, por que eu não posso apoiar Celso? Celso é meu sobrinho, mas tem vida própria, estava candidato a vereador, e eu já apoiei tantos outros, para deputado, para prefeito. Então por que eu não posso apoiar Celso? Eu confio que tem princípios e valores, eu sei da sua origem, e eu sei que tem condições de fazer o melhor para o Juazeiro. Até porque Juazeiro hoje vive uma situação de desgoverno. A população não aguenta mais o governo que aí está. Essa é a realidade. Eu não podia me omitir disso. Então, esse é o nosso desafio e a gente vai trabalhar, porque eu digo sempre, todas as pesquisas de consumo interno a gente dava 2 por 1. Se a gente transferir a metade e mais 1, já dá para ganhar a eleição. Então, esse é o nosso desafio. E graças a Deus a companhia de Celso tem 4 dias na rua. Aonde passa, a aceitação tem sido muito grande. A aprovação da sociedade, por eu ter me manifestado e ter colocado o nome, tenho recebido um apoio muito grande nesse sentido. Muitas ligações, muitas mensagens, parabenizando pela coragem, pela iniciativa, e que é uma iniciativa que vai ajudar a salvar Juazeiro. Eu não tenho dúvida disso. Que a gente vai, com esse projeto, Celso e Coronel Anselmo, salvar Juazeiro da situação que está. Unindo a minha, como eu falei há pouco, a minha experiência. E eu disse sempre, ontem eu estava fazendo umas gravações, e eu disse sempre, eu sei fazer, porque eu fiz, e vou ajudar Celso a abrir porta, fazer projetos, e poder ajudar a defender esses projetos em Salvador e em Brasília, junto com o PSD, com o Lula, com o Jerônimo, para que a gente possa, de fato, tirar Juazeiro desse atraso. Então, nós podemos dizer hoje que eu tive a satisfação de ser reconhecido como o melhor prefeito e ser o melhor prefeito da história de Juazeiro. E nós podemos dizer hoje que Juazeiro tem a pior prefeita da história de Juazeiro. Então ela fez muita propaganda dizendo que era a primeira prefeita, era a mãe. Mas eu não sei a mãe de quem. Porque quando o filho deixa muitos alunos sem aula, sem transporte, sem alimentação, a gente teve no interior esse final de semana, passar semanas sem ter aula. Uma mãe que tem cuidado com a família, o primeiro cuidado que ela tem é cuidar da educação e da saúde. E as duas piores áreas que tem em Juazeiro hoje é a saúde, em primeiro lugar, e depois a educação. Meu pai, eu dizia sempre, meu pai morou no interior, meus pais, no interior de Petrolândia. Naquela época eu tinha dificuldade de acesso ao transporte. Mas meu pai estudou apenas a 4ª série. Mas ele tinha uma visão de mundo. E ele sabia que precisava ter conhecimento, que precisava estudar. Ele chegou a ser presidente da cooperativa do Mandacaru. Naquela época o Mandacaru estava em evidência na Bahia, no Brasil e no mundo. Ele chegou a fazer uma viagem, inclusive, para a Califórnia, para os Estados Unidos, convidado pelo Ministério
da agricultura, porque o Mandacaru era referência em agricultura familiar. E meu pai implantou muito isso, e eu agradeço ao vereador antes, na época, que indicou o nome dele, a escola do Mandacaru hoje tem o nome dele, ele lutou muito pelaquela escola, e ele dizia pra gente: cuide de estudar, que a melhor herança que eu posso deixar para vocês é o conhecimento. E assim eu procurei fazer em Juazeiro. Eu peguei Juazeiro com a educação desmontada, com índice de educação das piores educações da Bahia. E eu saí em 2016, Juazeiro era referência da educação na Bahia, em primeiro lugar entre as 10 maiores cidades da Bahia. E hoje Juazeiro volta a ter uma das piores educações da Bahia. Então, isso é inaceitável, o que está acontecendo com Juazeiro, na área da educação, na área de saúde e em todas as outras áreas. Está sendo feitas as maquiagens em asfaltos, mas a população reclamando, porque os asfaltos já estão afundando, já estão se desmanchando, umas maquiagens em praça, maquiagem nos postos de saúde, maquiagem nas escolas, só pintura. Várias escolas novas, que estavam novas, foram pintadas e inauguradas. Então o povo de Juazeiro não é bobo, e o povo de Juazeiro sabe quem trabalhou e quem sabe trabalhar. Então, o que eu quero dizer é que eu estou hoje pronto, preparado e entusiasmado com esse projeto, porque eu entendo, e o meu propósito sempre foi ajudar Juazeiro. Eu entrei na política em 2008, eu nem pensava em ser prefeito de Juazeiro. Fui provocado em 2007 e terminei aceitando. Graças a Deus, a família está tomando conta do negócio, meu negócio tem cada dia mais melhorado. E não está precisando de mim, no dia a dia. Então, eu hoje posso dar esse luxo de poder ter meus negócios andando bem, conduzido pela família, e contribuir com Juazeiro e com a região. Porque eu gosto, eu faço isso porque eu gosto. Se eu fosse pensar só do ponto de vista econômico, era muito melhor eu estar cuidando lá, vendendo meus tratorzinhos, meus implementos, e não tendo dor de cabeça como eu tenho tido nos últimos dias. Mas isso é motivo de desafios e de poder quebrar barreiras. Então, quiseram apagar a nossa luz, quiseram bloquear o nosso processo, mas não conseguiram. E nem vão conseguir, porque surgiu o Celso e o Coronel Anselmo, e eu quero aqui mais uma vez agradecer o PSD e agradecer o senador, e através de Celso e Coronel Anselmo, nós vamos juntos resgatar o desenvolvimento de Juazeiro. Então esses detalhes que eu queria contar para o povo de Juazeiro, para a imprensa de Juazeiro, o quanto eu fui perseguido, o quanto eu fui traído, mas mesmo assim estou aqui de pé, porque eu tenho Deus em primeiro lugar. Sempre onde eu estava eu dizia muito para minha esposa, estava aqui, ela dizia ela, ó, fique calmo, porque tudo que acontecer vai ser com permissão de Deus. E eu sempre pedi a Deus, eu não pedia para ser prefeito, eu pedia sempre a Deus que seja feito a sua vontade. E quis Ele que eu estivesse aqui agora, e quis Ele que a gente apresentasse um nome novo para Juazeiro, um projeto novo. E é novo de fato, porque o Celso estava candidato a vereador pela primeira vez, é novo na política. O Coronel Anselmo, mas sempre me acompanhou. O Coronel Anselmo foi candidato na eleição passada, e desde o início do ano, junto com o Gleice e com o Damião, já vinha apostando nesse projeto, porque entendia, Damião tinha colocado, inclusive o nome dele também, Coronel, mas eles entenderam que, juntando com a gente, o que a gente já fez, ia ajudar a tirar Juazeiro das mãos do pior governo e trazer de volta o desenvolvimento para Juazeiro que aconteceu no nosso governo. Fomos destaques diversos anos, com Juazeiro sendo a cidade que mais gerava saldo positivo de emprego, saldo positivo de carteira assinada de emprego em Juazeiro. Chegamos a ser destaque em um mês, chegamos a ser destaque no Brasil, mas diversos anos fomos o líder no Nordeste. Isso foi fruto das parcerias com o governo federal, das parcerias com o governo do estado, que trouxemos milhares de casas para Juazeiro, foram mais de 11 mil sonhos realizados. Trouxemos creches e escolas para Juazeiro, climatizamos escola,
Só na educação infantil, eu recebi Juazeiro, tinha menos de 3 mil crianças em creche. Eu saí e deixei Juazeiro com mais de 10 mil crianças em creche, sendo bem cuidada, sendo bem alimentada e recebendo educação de qualidade. Então é isso que a gente precisa trazer de volta para Juazeiro, é o desenvolvimento. E eu não tenho dúvida que com Celso e Coronel Anselmo, com o apoio dos 2 senadores, e de três, que é o senador Jacques Wagner, do governador Jerônimo e do presidente Lula, a gente vai conseguir, de fato, tirar Juazeiro do atraso. Porque o PSD é aliado de primeira hora do projeto estadual, é aliado também do governo federal, e eu não tenho dúvida que nós vamos se juntar a partir de 2025. Porque eu sou muito grato ao governador Jerônimo, ao senador Jacques Wagner, por ter defendido o nosso nome. Infelizmente não deu. E eu, o PT, fomos vítima de um golpe do PV e do PCdoB, porque não conseguiram projetar sua liderança e quiseram apagar a nossa luz. Então, isso não vai acontecer, não aconteceu, porque Deus permitiu que a gente estivesse aqui e defendendo um projeto novo. Então nós vamos para a rua e vamos trabalhar para ganhar a eleição, porque o Celso, o Celso, antes de ser lançado, já nasceu em segundo lugar. E eu não tenho dúvida que ele vai absorver. O povo não sabia ainda que ele era meu candidato, a gente está divulgando que ele é meu candidato, e eu não tenho dúvida que a gente passando 50% mais um, nós vamos conseguir ganhar a eleição. Porque a minha aprovação em Juazeiro hoje é 60%, tem variado de 55% a 60% a minha aprovação em Juazeiro. E isso é o povo que está dizendo. Então eu só quero pedir à população que confie em Isaac, que Isaac é Celso, Celso é Isaac, junto com o Coronel Anselmo, vamos juntar as mãos e tirar Juazeiro desse atraso. Um abraço a todos, estou aqui agora pronto para a pergunta e muito obrigado pela presença. Obrigado. Obrigado, Isaac. Dando continuidade à nossa coletiva, começar aqui por nosso colega Walter Mário. Precisa do microfone, né? Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia a todos. Candidato Celso, que não se faz presente, mas está representado pelo senhor Isaac Carvalho, como ele disse que é um produto de Isaac Carvalho, Damião Medrado, ex-vereador, Gleidson Medrado, atual vereador de Juazeiro, Ribeiro, presidente do Diretório Municipal do Avante, e demais pessoas, imprensa aqui presente. Isaac Carvalho, deu para prestar atenção de que nada novo o senhor apresentou aqui nesse momento para nós da imprensa e a sociedade de modo geral. O senhor tratou aí de um assunto que foi traído pela advogada, foi traído pela justiça, e também deu para perceber que o senhor tem uma certa mágoa de alguns membros do Partido dos Trabalhadores da Bahia. E eu pergunto, Isaac, com essa divisão da base do governador de Juazeiro, um para o lado, outro para o outro, e a prefeita com a máquina na mão, o maior tempo de horário de TV e rádio para mostrar todos os seus projetos, o que fez e o que deixou de fazer. Como se ganhar a eleição, Isaac, com alguns minutos de programa guia eleitoral? E eu pergunto nesse momento, para que todos aqui possam tomar conhecimento, o senhor anunciou na internet, nas redes sociais, de que iria hoje abrir a Caixa Preta. Qual a Caixa Preta que o senhor teria para abrir para a sociedade juazeirense, os seus eleitores que lhe acompanharam e poderão acompanhar Celso como candidato a prefeito de Juazeiro? Obrigado. Primeiro, responder a Walter Mário que eu não tenho mágoa do meu partido e de nenhum membro do partido. Eu só tenho que agradecer. O governador foi defensor do projeto do PT, o PT foi defensor até a última hora. O PT se absteve dentro da federação e o PT foi vítima de um golpe do PV e do PCdoB, porque não tiveram lideranças com condições eleitorais de disputar as eleições
e, em função disso, trabalharam para mim neutralizar a nossa força e a força do PT. Então, todos eles são incomodados com a força do PT. Eu saí do PT apenas por uma questão de fidelidade partidária, porque como o PT não está na coligação do PSD, eu não poderia aparecer minha imagem na propaganda e nem no material de Celso. Então, para não ser surpreendido e ter que arrancar todo o material, antes disso, a gente já fez a desfiliação, que não tem problema nenhum de voltar depois, se for do interesse dele, como posso seguir outros caminhos. Eu só sei que eu estou na base, sou da base e vou continuar na base. Então, mágoa zero. O que precisa fazer, e aí já respondendo sobre isso aí, o candidato, em relação a isso aí, o candidato do MDB que foi escolhido, ele sempre foi defendido pelo MDB e por Gedel, que todo mundo sabe a sua história. E Gedel sempre me atacou diversas vezes aqui em Juazeiro, e eu nunca respondi a ele. Agora eu quero pedir ao candidato, que hoje tem um apoio também do governador, que traga Gedel também para fazer uma caminhada, uma passeata, uma carreata. Por que esconder o principal líder do MDB? Ele que estava o tempo todo na imprensa aqui defendendo ele. E agora vai esconder? Então precisa mostrar para a sociedade de Juazeiro quem está por trás desse projeto. Não adianta mostrar só o governador. Querer ter o apoio do governador é muito bom. Ele está candidato pela primeira vez. Eu tenho histórico, desde 2009, aliado e defendendo esse projeto em todos os cantos. Tenho filmagem, imagens na eleição passada, em todas as eleições, na sinaleira, botando adesivo, fazendo caminhada, fazendo passeata. Isso eu provo e tenho todo o material. Então eu continuo da base, sou da base, e o desafio que eu deixo é que ele traga Gedel para fazer uma caminhada de Juazeiro. Só precisa isso. Geraldo. Falta um resto ainda. Como ganhar com pouco tempo de TV? Nós vamos ganhar com a permissão de Deus e o povo. É voto, possível. Então a população diz que acredita em Isaac e que queria votar Isaac. E agora Isaac é Celso, Celso é Isaac. E eu confio, tenho certeza que esse não vai me trair. E a gente vai poder fazer o melhor projeto para a história de Juazeiro. A questão da Caixa, que eu falei, foi uma forma de falar, mas eu deixei claro aqui que fui vítima de perseguição da Justiça, do juiz, que trabalhou para atrasar o meu processo. Então houve interesses, porque senão ele tinha cumprido. Quando era contra Isaac, ele cumpria o que vinha do MP. Todos os prazos e toda a determinação. Era o que o MP determinava. Quando eu fiz o acordo com o MP deu 5 dias para entregar para o oficial de justiça e ele fez tudo diferente. Então, algum interesse tinha. Ficou claro. Teve que eu entrar na justiça de Salvador e a justiça de Salvador obrigou ele a fazer os 5 dias. Ele podia ter mandado oficializar, ter mandado por telefone, por mensagem, não mandou, deixou para mandar de uma semana depois, para poder passar o prazo. A segunda vez ele ainda ajudou a enrolar. A prefeitura fechou, eu esqueci dessa parte, fecharam a procuradoria, o povo se escondeu para não receber o oficial de justiça entregar a notificação. Uma semana depois, que não dava mais o prazo, foi que o juiz veio determinar que fosse feito por telefone, se não estiver enganado, ou por mensagem de WhatsApp. Então, poderia ter sido feito antes. Ele poderia ter dado os 5 dias que o Ministério Público, que o processo é do Ministério Público. Se o Ministério Público entendeu que devia fazer um prazo, o único que podia discordar era o município, que o município vai ser beneficiado também. Mas os valores foram todos corrigidos e eu dei garantia real para cobrir o valor. Então, não tinha motivo nenhum para atrasar. Eu entendo, a prefeitura fez todas as manobras para a prefeita tentar se favorecer, é jogo político. É jogo político. Agora, o juiz entrar nesse jogo... Então o senhor está afirmando que o Ministério Público de Juazeiro age politicamente e assim também... Não estou afirmando que o Ministério Público age politicamente. Estou afirmando que o juiz agiu para favorecer a prefeita. É o juiz. O Ministério Público fez correto. Fizemos o acordo, pactuamos valores, dei as garantias que precisava, ele publicou e esperou só o juiz homologar.
e o juiz favoreceu a prefeito. Então, isso faz parte da caixa preta. Porque eu nunca tinha contado essa história para ninguém. E o outro é o complô que o PCdoB e o PV fez para derrotar a liderança do PT, que tinha Isaac, tinha Ellen, tinha outras lideranças que podiam ganhar a eleição em Juazeiro, maior do que eles. A mágoa deles é porque tanto Isaac como Ellen era maior do que os dois pré-candidatos do PV e do PCdoB. E isso incomodou eles. Quem agora? Geraldo. Bom dia, Isaac e os demais membros da mesa, os colegas da imprensa, os demais presentes aqui. Isaac, em algumas entrevistas você chegou a dizer que estava pronto para votar e ser votado. Essa sua argumentação aqui deixa clara essa manobra que houve do PCdoB e do PV. Porém, em todas as conversas e todas as informações que a gente recebia, nunca era avaliada, por exemplo, a representação de Zó e de Roberto Carlos, que também integravam a federação. Depois dessa sua decisão, inclusive, de sair do Partido dos Trabalhadores, os seus adversários, que hoje são adversários, porque eram aliados dentro da federação, mas hoje são adversários, por mais que você queira dizer o contrário. E a argumentação deles é que o projeto não é um projeto, inclusive, de grupo político, mas um projeto pessoal, familiar de Isaac Carvalho. Qual seria a sua resposta para quem pensa dessa forma? Geraldo, e a todos, votar e ser votado, eu disse e permaneço dizendo que eu faria isso. Agora, nós tínhamos um critério, que era consenso, quem juntasse a maioria e pesquisa. E eles não reuniram nenhum dos critérios. E queria que eu apoiasse a candidatura com 0 voto, porque eles queriam dar eleição a prefeito. Então, eu estou sendo contra um projeto que não tem condições de ganhar e que iria favorecer a prefeito. Então, eu quero bem a Juazeiro. E o projeto de Celso, como eu disse aqui há pouco, Celso é meu sobrinho, eu conheço, eu confio, tem muitas semelhanças. Quis Deus ter ele na política, meu sobrinho, perto de mim. E todos queriam ele, todos queriam Isaac apoiando. Até ontem eu recebi a ligação. Pode até não receber a partir de hoje, mas até ontem eu recebi a ligação. Eu digo, eu não tenho problema em apoiar. Agora nós temos um projeto que é maior, e o maior não pode apoiar o menor. Se o maior tem mais musculatura para ganhar a eleição, nós vamos ter que analisar para os critérios de ganhar a eleição. Então, esse foi a verdade. O Celso estava candidato a vereador e topou o desafio. E como eu disse sempre, ele é um jovem com vontade de trabalhar, mas é um novo na política, e vai juntar a minha experiência com a experiência do Coronel Anselmo e com a base aliada. O PSD é base aliada de primeira hora. Nós estamos numa disputa de projeto em Juazeiro, mas em 2026 nós estamos juntos no mesmo projeto. Porque nós temos lado e nós temos projeto. E o PSD é desse lado. Agora, os partidos têm direito a apresentar sua liderança. Então, o Celso não é um produto só de Isaac. É de Cleiton, é de Damião, é dos vereadores do PSD, e é de Otto e é de Ângelo Coronel. Porque os senadores entendem que Juazeiro é uma cidade importante e o PSD precisa ter tamanho também em Juazeiro, precisa ter espaço em Juazeiro. Então topou o desafio e perguntou se a gente apoiava. E eu digo, se o senhor topar bancar na política, eu banco em Juazeiro e a gente ganha a eleição. Então, Celso, como eu disse, não foi nem testado, não tinha sido nem lançado. Celso já nasceu com o meu apoio em segundo lugar em Juazeiro. Então nós vamos trabalhar, mostrar nos 4 cantos que Celso é Isaac, Isaac é Celso, junto com o Coronel Anselmo, e mostrar que nós vamos ganhar e vamos trazer de volta o desenvolvimento para Juazeiro e tirar de Juazeiro a pior prefeita da história de Juazeiro.
Bom dia a todos. Isaac, eu queria perguntar a você, quando é que começou essa rusga, vamos dizer assim, entre vocês da federação? Porque tanto o Zó como o Roberto Carlos sabiam que existia essa federação lá desde 2022, né? Então, não teve como ter um entendimento para que o campo progressista aqui em Juazeiro viesse unido, sem essas desavenças, né, que o processo está sendo conhecido atualmente no processo político, e se isso não pode ter consequências na eleição, inclusive. A gente estava sempre discutindo dentro da federação, e como eu falei, existia um critério dentro da federação. Infelizmente, os dois partidos, junto com suas lideranças, descumpriram e apontaram um nome fora da federação. A federação, incomodada porque o PT tinha o primeiro, o segundo e o terceiro nome, que era maior do que eles. Incomodado com isso, fizeram um complô. A federação de 3 partidos, juntaram 2 e ficou 2 contra 1. E o meu partido se absteve e o governador precisava ter um nome em Juazeiro. Até então não tinha o nome do PSD. Eu não posso nem culpar o governador, porque o nome do PSD nasceu depois que ele já tinha lançado. Mas eu não tenho dúvida que a partir de 2025 nós vamos estar juntos, porque esse é o nosso lado, esse é o nosso projeto, e é o projeto que o PSD defende na Bahia e no Brasil. Nós estamos na eleição municipal, então a disputa é local. Mas em 2026 nós vamos estar todo mundo no mesmo projeto, até porque o PSD vai ter nomes também para senador, o PT também vai ter para a reeleição do governador, e nós estamos juntos, porque esse é o melhor projeto para a Bahia e para o Brasil. Bom dia, Celso. Isaac. Desculpa. É Isaac. Isaac, tanto Zó como Roberto Carlos diziam que o senhor não tinha inviabilidade jurídica, enfim, para concorrer. O senhor, faltou confiança para o senhor apoiar tanto Roberto Carlos como o Zó para serem candidatos a prefeito de Juazeiro? Essa questão que ele andou afirmando foi uma falsa afirmação, porque eu não tinha nada naquele momento que impedisse de eu ser. Então, ele apenas... Ambos mentiram, então. Ambos mentiram. Mentiram, porque eu não tinha. Eu só não estou candidato em função de uma manobra da atual administração com o juiz. Porque eu fiz o acordo, se tivesse homologado, hoje eu não estou inelegível. Ainda consta a certidão, só faltando homologar. Assim que homologar, vai baixar a inegibilidade, porque o acordo já está feito. A única pendência que eu tinha era essa. E assumi o compromisso. Apenas houve uma manobra do juiz com a prefeitura para me tirar do processo. Mas eles não podem afirmar isso aí, porque não tinha nada, nenhuma certidão que você tirasse aparecia meu nome como inelegível. Isso foi de 2, 3 meses para cá. 3 meses para cá. Bom dia a todos. Karine Paixão, da Grande Rio FM Petrolina. Em relação à questão da composição, né, dos nomes que apoiam Celso em meio a esse processo, nós temos esse impasse dentro do Avante, né, inclusive o Ribeiro aqui presente, demonstrando de que lado está o apoio dele. Anteriormente ele tinha declarado apoio, inclusive, ao Andrei, né, entendendo que a indicação do governador traria esse norte. Atualmente, a gente tem essa questão do apoio de Ribeiro a Celso, mas também, né, a questão dos questionamentos do diretório estadual em meio a isso, tendo o secretário de Agricultura, Tum, em meio também a esse processo aí de insatisfação em relação à presença do diretório municipal do Avante, em meio ao seu palanque, ao palanque de Celso. Como é que fica essa situação, e há realmente a possibilidade de haver uma intervenção do Avante aqui em Juazeiro diante dessa situação, já que o Avante também está questionando a validade, né, do apoio a Andrei, já que estava condicionado ao senhor estar encabeçando a chapa para que o partido fosse ali apoiar um candidato indicado pela federação? Eu vou responder para o Ribeiro, até porque eu tenho uma parcela de culpa dele ter declarado apoio para o outro candidato. Primeiro que eu disse que não ia apoiar o outro candidato, e não tinha apresentado o meu candidato ainda. E ele tentou falar comigo, eu viajando não conseguiu, houve uma pressão de cima para baixo,
da estadual e do deputado aqui. Ele não conseguiu falar comigo. Algumas lideranças próximas nossas declararam apoio e ele achava que eu estaria indo junto também. Então, quando ele soube que eu não ia, tanto ele como vários pré-candidatos do Avante resolveram não acompanhar. E Ribeiro está aí com a gente até hoje, começou com a gente, foi um dos primeiros que declarou apoio a gente lá atrás. E junto com o Avante, está junto com vários. Não vou dizer que o Avante oficialmente está lá, mas a liderança de Ribeiro, dos vereadores de Ribeiro daqui, dos vereadores do Avante, eu estou vendo aqui só Pio. Tem mais algum do Avante? Não? Está lá fora. Vereador, só estou vendo Pio. Então, vários deles que tinham relação maior e mais próxima com a gente, até porque a gente ajudou também Ribeiro a reforçar o Avante. Algumas lideranças que gostam da gente estar no Avante e não tinha como caminhar com outro projeto. Então, Ribeiro chegou a conversar com a direção estadual, com o pessoal, para não criar uma perseguição e um tensionamento. Mas, infelizmente, o deputado resolveu fazer essa perseguição. Então, a gente vai relevar a opinião dele e as lideranças do Avante vão caminhar com o que elas quiserem caminhar. Então, acho que é um direito de cada um poder escolher o melhor destino para Juazeiro. Então, é mais nesse sentido. Bom dia a todos, eu sou Ligiane Souza e estou aqui representando a Tropical SAC. A gente sabe que foi tudo muito tumultuado nos últimos dias e de 2 candidaturas que estavam certas, hoje nós temos 4 candidatos aqui em Juazeiro. Essa divisão, Isaac, não acaba fortalecendo quem está com a máquina? Você não acredita que essa divisão também divide os votos aqui da nossa cidade? Lidiane, isso vai muito e a gente vai trabalhar a estratégia para chegar no povo. É o seguinte, eu fui candidato em 2008, eu era novo na política, contra um atual prefeito da gestão e contra um ex-prefeito. O ex-prefeito, inclusive, estava liderando as pesquisas. E eu consegui superar os dois. Naquele momento havia um momento, mas naquela época tinha 5 candidaturas. Tinha a candidatura do atual prefeito na época, Israel, a candidatura de José, a nossa, a de Roberto Carlos e a de Vanck naquela época. Então o que aconteceu ficou, a eleição ficou um trio, vamos dizer, porque ficou a gente em primeiro lugar, o prefeito em segundo lugar e José com a maioria. Os outros candidatos não avançaram. Então a tendência que vai acontecer é essa, existe uma polarização da prefeita com a gente e eu creio que os projetos que vão para o embate são esses 2 projetos. E a população desaprova a atual gestão. Mais de 60% hoje diz que desaprova o governo da atual prefeita. Então, e a nossa administração é reconhecida por quase 60%, entre 55% a 60% reconhece a nossa administração. Então, a população vai ter o direito de escolher ficar com o desgoverno que está aí ou trazer de volta o desenvolvimento para Juazeiro. Então, é essa proposta que a gente vai estar botando para a sociedade de Juazeiro, que Celso é Isaac, Isaac é Celso, a minha experiência, com a experiência do coronel, nós vamos fazer muito mais para o Juazeiro e resgatar Juazeiro desse atraso. O desmanche da educação, o desmanche que tem hoje, não é nem só o desmanche, é a falta de atenção, porque nada de novo foi feito com a saúde de Juazeiro. E o que tinha em funcionamento não está funcionando a contento, porque a população está desaprovando. 70% da população hoje desaprova a saúde de Juazeiro. Então, eu ainda comprei e implantei a maternidade no meu primeiro governo, implantei a maternidade municipal, o Hospital da Criança, implantei a UPA em Juazeiro e ampliei alguns serviços. Em 4 anos ela prometeu um hospital do João Paulo II, promessa de campanha nada fez, e o que tinha da saúde desmanchou a saúde. Então a invenção da policlínica, ela fica comemorando a policlínica que inaugurou. Mas tem uma policlínica grande do governo do estado. O município, em vez de otimizar isso e fazer só alguns serviços complementares, fica fazendo serviço que a policlínica do estado já está fazendo, só para fazer propaganda que fez abrir um novo prédio. Abrir um prédio novo e não funcionar, porque os postos de saúde, falta equipe, cadeira quebrada do dentista, falta material, a maternidade falta material
os funcionários trabalhar. Então não adianta fazer propaganda de uma nova policlínica e os serviços de saúde funcionando muito ruim, desaprovado pela população. Então é isso que a gente precisa, tirar o desgoverno que aí está e trazer o desenvolvimento de volta, e esse desenvolvimento é Celso e Coronel Céu. Bom dia, Irenildo aqui do Vale Comentário. Isaac, esse blog Vale Comentário já tinha feito algumas alertas lá atrás que a federação nem estava unida e já tinha acabado antes de começar. Não faltou experiência sua de se ligar que essa federação não ia para frente? A primeira pergunta. E a segunda pergunta é o seguinte: hoje o governador tem José Bandeira junto com a candidatura da prefeita Suzana, tem Celso, e tem Andrés e Márcio Jandir. Então, assim, é como se o PT tem candidato nas 4 candidaturas. Então, para o governador, será que tanto faz, tanto fez? Porque quem ganhar, ele tem alguém já representando o governo. E a terceira pergunta o deputado Zó sai grande nessa questão, nessa briga política em Juazeiro? Em relação à federação, em relação à federação, eu acreditei no pacto que tinha sido feito dentro da federação. Porque se eu soubesse, eu podia ter mudado de partido antes e ter continuado na base. E ninguém ia impedir de eu ser, ou de eu indicar uma liderança que pudesse ser, que tivesse uma musculatura maior. Então, em função deles não conseguirem ter a aprovação da sociedade, e por coincidência, os dois têm mais ou menos o mesmo reconhecimento, o mesmo tamanho, tanto de aprovação como de desaprovação, preferiram se juntar para derrotar o PT, querer me derrotar e, naturalmente, fazer o mal a Juazeiro. Não pode dizer, uma pessoa dessa não pode dizer que quer o bem de Juazeiro, trazendo um projeto que não tem vida própria para Juazeiro, trazendo uma referência do MDB que não é uma boa referência para Juazeiro, e isso, naturalmente, querendo prejudicar Juazeiro. Então aí está pensando no seu partido, está pensando nele, está pensando em promover uma liderança para guardar os votos para deputado de 2026. Eu imagino que a visão é essa. Eu vou defender alguém aqui que vai se comprometer comigo, ele não ganha, mas ele vai ter a obrigação de me apoiar em 2026. Então isso é o jogo da política. Em relação a 4 candidaturas de pessoas próximas, o PSDB é um adversário do governo do Estado, da base. Não tem nada a ver com a base. Se o ex-prefeito tomou a iniciativa de apoiar, inclusive o partido dele não foi. Ele foi só. Então, a oposição hoje tem 2 candidaturas. A base do governo hoje tem 2 candidaturas. É a candidatura do MDB, que está na base, é o vice-governador, e tem a candidatura do PSD, que é da base. As outras candidaturas não estão na base do governador. Então pode até vir estar na base de 2026. Mas no momento atual, as 2 candidaturas de base é MDB e PSD. E a única candidatura que tem o apoio de Isaac é a do PSD, com Celso Carvalho e Coronel Céu. Bom dia, Isaac. Bom dia a todos. Ranieri Alves. Isaac, o que é que você tem a dizer sobre as traições que houve aqui na cidade de Juazeiro, inclusive do ex-prefeito Paulo Bonfim e de alguns vereadores que no começo diziam que estavam com o Isaac e agora eu estou vendo aqui a mesa vazia, né? E o Isaac sozinho e sem o apoio do ex-prefeito Paulo Bonfim. O que é que o senhor tem a dizer sobre isso? A mesa não está vazia, não. Tem um bocado de candidato vereador aí na plateia, viu? Quem botou aqui só o vereador Gledson, tem mandato, e o presidente do PSD e o presidente do Avante. Mas na plateia está aí os candidatos a vereadores.
Em relação, Ranieri, acho que em relação às traições, isso para mim já é águas passadas. Vamos olhar para frente, eu acho que ele ganha muito mais olhando para frente. E eu costumo sempre dizer, e eu digo sempre isso, que seja feito sempre a vontade de Deus. Essa é a minha crença religiosa, isso é o que eu peço a Deus todos os dias. Então, eu tenho sempre o princípio de trabalhar pensando no próximo e nunca trabalhei desejando o mal, nem pensando o mal. Eu sempre tenho cuidado de me colocar no lugar do outro. E eu não faço política falando mal de ninguém. Todo mundo me conhece desde 2008. Eu vou fazer a eleição defendendo o meu candidato, que é Celso Carvalho, Coronel Anselmo, e tenho certeza que está preparado e tem condições de ganhar a eleição com o nosso apoio, com o apoio do povo de Juazeiro. Então, quem me credenciou foi o povo de Juazeiro. E esse credenciamento eu estou hipotecando a pessoa de Celso, do Coronel Anselmo, porque eu conheço os dois, confio e sei que vai poder fazer um bom governo para Juazeiro. Então, acho que é isso que a gente precisa. Trabalhar olhando para frente. Desde quando perdeu a eleição, eu sempre disse, em 2020, a gente tem que agradecer a Deus por todos os momentos, que nada é por acaso. E a gente estando do outro lado agora, a gente enxerga melhor o outro lado do balcão, da mesa. E a gente vê de fato, quem de fato e de direito acredita, confia e tem lealdade ao projeto. Então, os que acreditam e confiam em Isaac estão aqui e que querem o bem de Juazeiro estão aqui. Porque lá tem um ajuntamento de pessoas que não têm compromisso com o Juazeiro, não mostraram, eu posso dizer isso porque eu mostrei, fui testado e aprovado pelo povo de Juazeiro. E é isso que eu quero fazer, junto com o Celso e o Coronel Anselmo, trazer de volta o desenvolvimento de Juazeiro. Agora, eu não posso falar de quem nunca fez ou de quem nunca foi aprovado pelo povo de Juazeiro. Então, vamos falar olhando para frente e vamos falar o que o povo quer, o povo de Juazeiro quer desenvolvimento, saúde, educação, geração de emprego e renda e que a nossa cidade volte ao trilho do desenvolvimento. É isso que o povo de Juazeiro quer. Oi. Estamos caminhando agora para o final da coletiva. É só para dar um final. Vamos fazer um pacote aqui, 3 perguntas aqui. Isaac responde. Tá. Samuel Audílio. Fala o nome aí. Samuel Audílio, Portal Spy, Rede Seta. Samuel Audílio, Portal Spy, Rede Seta. Isaac, em um depoimento recente, o governador elogiou sua performance e deixou a entender que existe a possibilidade do PSD e o MDB se encontrar lá na frente. Foi o que ele falou no final de 58 segundos de um vídeo. Qual a sua leitura hoje sobre essa possibilidade que ele gravou em vídeo? Um vídeo recente, acho que na quinta, sexta-feira. Ele disse, quem sabe lá na frente a gente não se encontra. Após elogiar o senhor, inclusive dizer que estava no seu aguardo até ficar definido que o senhor não poderia disputar. Qual a tua leitura sobre essa peste que ele deixou? E, primeira pergunta. Segunda pergunta é, o senhor estaria disposto a ser vice em uma chapa única, caso esse diálogo seja amadurecido? Bom dia, me chamo Felipe, sou do blog O Vale Acordou e minha pergunta é o seguinte: Isaac, como é que você avalia a vinda do governador a Juazeiro, declarando apoio à candidatura do candidato do MDB, Andrei, e dizendo que essa chapa é a chapa de Lula e Jerônimo em Juazeiro, afirmando um apoio totalmente da base dele, do PT, né? Sendo que você também já foi do PT e apoiou na eleição passada o gestor Paulo Bonfim
e levou de frente da gestora hoje que está mais de 30 mil votos, e ela mostrou também que tinha força como elegeu o filho com quase 38 mil votos só em Juazeiro. Como é que você avalia esse cenário todo da política de Juazeiro? Porque quando você estava com o candidato Paulo Bonfim, era PT, né? Tinha força e tudo. E hoje você sai só com 2 partidos apoiando o Celso e o Coronel. Como é que você está avaliando esse cenário político, que é um cenário meio embaraçoso em Juazeiro em questão de voto nessas questões, e também desse apoio grande de Lula e Jerônimo, querendo ou não, tem um peso grande no município, e a candidatura de Celso e o Coronel não leva esse apoio? Como eu falei há pouco, já não? Tem, Janco. Não, quem falou foi Felipe. Não, a sua pergunta. Pergunta da nota aqui já respondeu. Não, o senhor fala muito em Celso e Coronel Anselmo, sempre está falando em Coronel Anselmo, e na eleição no pleito passado, existem vídeos do Coronel Anselmo falando mal do senhor, dizendo que o senhor está inelegível e tal. O senhor acha que ele mudou de opinião? Vamos lá? Primeiro respondendo aí a Samuel. Samuel, em relação à fala do governador, como eu disse aqui, eu só tenho que agradecer ao governador, que teve toda a paciência e esperou até dia 14. Com o golpe que foi dado na federação, que o meu partido se absteve, o golpe foi dado pelo PV e pelo PCdoB, só restou dentro da base a pré-candidatura do MDB, de Andrei. Então, o governador declarou apoio e eu disse que com Andrei não iria, porque eu entendia que não era uma candidatura. Ele foi forçado de certa forma, ele não foi obrigado, mas restou uma candidatura da base aliada, e que alguns partidos da base se juntaram para ajudar a defender. Nada contra, como eu falei aqui antes. Eles fizeram uma manobra para tentar derrotar a nossa liderança e derrotar o PT. Mas não conseguiram, porque a gente ressurgiu dentro do PSD com Celso e Coronel Anselmo. Então, eu sou muito grato em relação a isso aí. Em relação a serviço, eu nem posso ser, nem filiado estou mais, me desfiliei. Mas não teria problema nenhum, isso para mim não diminui nada se eu tivesse serviço de um projeto que eu acredito. Em relação à questão de apoiar, eu sempre disse que eu estou pronto para apoiar e para ser apoiado. Agora, o que não pode é que tem 2 semanas que eles querem só receber apoio. Todo mundo quer o meu apoio. Eu também estou disposto a receber apoio. Então, eu sempre disse, quem não está disposto a votar, não pode ser votado. Então, eu chamei na imprensa, eu disse na imprensa, na entrevista que eu disse, no programa, se eu não me engano, de Geraldo.